Olá, amigos! Sabe aquele projeto de CFTV IP que a câmera trava, momentos que você olha lá no gravador e a câmera está com a tela preta, tem hora que volta, tem hora que fica congelando a imagem? Muitos desses problemas estão relacionados a dimensionamento incorreto de rede. É isso mesmo. Então, se você resolve problemas de rede, você resolve a maior parte desses problemas em projetos de CFTV IP ou de segurança eletrônica IP de maneira geral. Aquele interfone que você aperta, tem hora que não toca do outro lado, aquele vídeo porteiro que a imagem fica congelando. Então, boa parte desses problemas estão relacionados com rede. Mas não é com o equipamento de rede, mas sim com escolhas que você faz ou não na hora de desenvolver o projeto. E nesse vídeo eu vou te dar dicas aí para isso nunca mais acontecer nos seus projetos e você conseguir diagnosticar. A primeira dica, eu acho que é a mais importante de todas, é como começa um projeto de CFTV IP, por exemplo. Muita gente vai lá, faz o projeto, coloca as câmeras, define os pontos onde estarão essas câmeras, beleza? Tá feito. Agora eu compro um monte de switch lá e coloco e tá funcionando. Só que esquece que é preciso dimensionar o tráfego e saber quais os caminhos que esse tráfego passa dentro da sua rede. Isso é o projeto de rede. Não é só colocar switches lá, é entender qual que é o tráfego e saber qual que é o caminho que esse tráfego vai passar. E esse cálculo, né, esse dimensionamento, parte do bitrate, do conhecimento de qual que é o bitrate, qual que é a taxa de dados que a câmera e a somatória de câmeras e a somatória de dispositivos vai gerar na sua rede. E às vezes, se a gente não presta atenção, nós podemos ser meio que enganados assim pelas informações que são apresentadas ali na hora de monitorar e na hora de visualizar as informações dos equipamentos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um conceito aqui na configuração das câmeras que é a possibilidade de você fixar ou não o bitrate, né, o CBR ou o VBR. O bitrate é o tráfego que aquela câmera vai gerar por stream de vídeo para o gravador, na rede para o gravador. E lá tem o CBR e o VBR. Muitas vezes o cliente opta por selecionar o VBR, que é bitrate variável, e aí o tráfego da câmera ele vai variar conforme a informação que sai da câmera. Isso serve para economizar espaço no HD, otimizar o armazenamento e top, isso mesmo. Só que tem um detalhe. Quando eu olho uma câmera que está como essa daqui, ó, ela está ligada aqui, eu estou transmitindo as imagens aqui para o meu computador, só que não tem nada passando aqui na frente. A imagem está estática. Quando eu olho dessa forma o tráfego dela, ele é bem baixo, ó. Está trafegando aqui 120K, 460K, enfim, da ordem dos kbps essa câmera está trafegando. Só que se eu movimentar aqui, ó, se eu passar a mudar aqui a imagem que ela está capturando, ó, o tráfego já vai para 2 MB, 1.7, 1.8, ele quadruplicou o tráfego que essa câmera está gerando na rede. Então se eu olho lá, putz, minha câmera está travando, mas eu olho lá, ela está só transmitindo 4 kbps, por quê? Não é um problema ali. Naquele momento, pode ser que não. Mas se eu não dimensionei corretamente a minha rede, esse tráfego dessa câmera somado com o tráfego de 50 outras câmeras, em algum momento pode exceder o limite da rede que eu montei. Então, por isso que um projeto de rede para segurança eletrônica, ele começa conhecendo o bitrate que cada dispositivo vai gerar. Nesse exemplo que eu fiz aqui, a minha câmera está só com um stream, ou seja, está transmitindo somente um fluxo aqui para o meu computador e está gerando 2 megabits por segundo. Só que se tiver 2 acessos a essa câmera, se ela estiver mandando os dados para o gravador e também para um outro gravador ou para um outro servidor, eu tenho o dobro de tráfego dessa câmera. Somando com todas as câmeras do meu projeto, eu posso ter um gargalo em determinado ponto da minha rede se eu não dimensionar corretamente. Então, ó, dica número 1, conhecer o bitrate e desenhar a sua rede para você entender o tráfego, por onde esse tráfego ele vai passar ali na sua rede até chegar no gravador. E uma outra dica importante está relacionado
a topologia dessa rede, ou seja, a disposição e o cascateamento entre os switches de rede no quais estarão conectados essas câmeras. Então não é só colocar o switch na rede e sair cascateando um no outro. Dependendo de como eu faço isso e do tráfego que eu vou ter na minha rede, eu posso ter um gargalo ali em determinada porta e isso causa esses travamentos aleatórios. E por que é aleatório? Por conta disso aqui, ó. Enquanto eu não tenho muita movimentação, o tráfego está baixo. Mas imagina uma escola, por exemplo, toca o sinal, todas as crianças saem para o pátio e todas as câmeras começam a captar a imagem em tempo com tráfego mais alto. E nesse caso, você pode ter um problema se a topologia da rede não for dimensionada corretamente. Então eu conheço todo o tráfego da minha rede, sei exatamente quanto de bitrate cada uma das câmeras vai gerar e agora eu sei qual é o caminho que esse tráfego passa e aí eu monto a minha topologia, o cascateamento dos meus switches, se eu vou ter todos um cascateado no outro, se eu vou centralizar a minha rede, se eu vou montar uma rede em anel a partir dessa informação. Então, ó, são dicas importantes e fundamentais. Se você seguir isso daqui, cálculo do bitrate, dimensionamento da rede com base no bitrate dos dispositivos, você não vai ter problema na gravação local, ok? E a saída para a internet, Fabrício? Como é que faz? Eu preciso dimensionar também? Também é a mesma coisa, ó. Se você deixa o bitrate variável, quando o tráfego está saindo para o plano de internet, se está dessa forma aqui, não trava, né? Está funcionando, beleza. Mas, se você tem todas as câmeras ao mesmo tempo transmitindo informação, por mais que seja o stream extra, se você abrir várias ao mesmo tempo, você pode ter sim um gargalo lá no seu plano de internet, né? No upload do seu plano de internet, porque você vai ter várias câmeras transmitindo uma taxa de bits alta, se você deixar lá no variável. De novo, a escolha do variável muitas vezes serve para você otimizar espaço no armazenamento e faz todo sentido, mas você precisa dimensionar a rede com base no máximo de tráfego que os dispositivos vão gerar e não somente no monitoramento ou no tráfego que está gerando naquele momento, ok? Às vezes a gente olha, pô, essa câmera aqui gera só 400k bps de tráfego. A resposta é não. Essa câmera aqui pode gerar até 6 megabits de tráfego, dependendo de como ela está configurada, ok? Se você quiser saber um pouco mais dicas de projetos de redes para CFTV/IP, segurança eletrônica, continua acompanhando a gente aqui, que a gente tem bastante coisa bacana para você. Valeu e até a próxima!